Eu poderia comentar a questão da involução na microevolução, porque isso aí eu fiquei assim, eu preciso mudar, né? Porque assim, eu explico que tem microevolução, mas sempre mostrando que o que acontece, esses pequenos erros acabam danificando lá na frente. Poderia colocar agora essa questão da involução. Caso ele responder a pergunta, a gurizada aqui pode sentar no sofá. Professor Salles, pode sentar aqui e fazer uma pergunta. Ok? Sim. Vamos explorar aqui as perguntas dos professores. A nossa entrevista aqui não tem tempo marcado para terminar, enquanto tiver perguntas e o Marcos tiver respostas. Então vamos lá. Olha, essa questão, Kênia, é extremamente importante. Eu já fui um evolucionista. Achava que tinha ocorrido evolução, que Deus tinha guiado a evolução. Acho péssima teologia, péssima ciência e péssima filosofia, inclusive. Mas eu já fui um evolucionista teísta, mas graças a Deus deixei a evolução para lá. Aí eu me tornei um microevolucionista. Eu achava que pequenas alterações poderiam melhorar a vida, sofisticar a vida, poderiam pegar um ser e colocar algumas características melhores nele. Microevolução. Aí depois eu fui estudar o processo do que a gente chamava de microevolução e abandonei a microevolução. Nada evolui. O problema é como a gente define o termo evolução. Olha, você vai falar para um biólogo que é evolução, eles vão dizer assim, mudanças ao longo do tempo. Mas, popularmente falando, se eu fizer uma pesquisa, sair pela cidade, pelas ruas e falar o que é evoluir? Evoluir é progredir, é subir, é se tornar mais sofisticado. Ninguém fala evoluir porque mudei, evoluir porque melhorei. E se a gente entende a evolução, como a evolução deve ser entendida, um processo que sofistica, aprimora, pega aquela ameba primordial e transforma na árvore da vida em todos os seres, não existe evolução na Terra. Quando você precisa se diversificar, o selvagem precisa se diversificar, o que ele vai fazer? Ele vai sacar do pool genético. Ele vai pegar uma característica que estava lá silenciada e vai fazer essa característica despertar. Ao fazer essa característica de despertar, ele gasta do potencial de diversificação. O Mendel explicou isso com as leis de hereditariedade, o azinho, azinho, azão, azão. Ele vai se especializando até que ele chega nos extremos da especialização. O próximo passo é a extinção. Agora, o ser original ele tem todo o pool, toda a capacidade de diversificação. Então, eu sempre dou o exemplo dos indianos. Indianos ainda parece que tem um DNA muito próximo do original, com todo o pool genético de diversificação. E muitos casais indianos têm filhos black and white. Dois gêmeos idênticos, a não ser pela cor da pele, por exemplo, a não ser pela cor dos olhos. Então o que significa isso? Que aquele potencial de diversificação ainda está naquele ser. Agora, quando você nasce branco, porque você precisou se adaptar, porque tinha pouca luz na Finlândia, o que vai acontecer? Você vai começar, você está no extremo da diversificação, você perdeu aquela capacidade de gerar brancos e negros, e aí você só vai ter filho branco, branco, branco. Se, por exemplo, toda aquela população precisar mudar para a África com muito, muito sol, vai morrer de câncer de pele. Agora, o negro, o que aconteceu com o negro? Ele precisou se adaptar na África, muita melanina. Agora, quando ele vai para a Finlândia, o que acontece? Ele tem que tomar suplemento de vitaminas. Então, a microevolução não é um processo que aumenta a sofisticação. Na realidade, é um processo que causa diversificação, mas essa diversificação tem um preço. Você está usando do seu pool genético e quanto mais diversificado, mais próximo você está da extinção. Olha só. Então a palavra evolução pode ser banida. Eu estou nessa campanha, tá? Banir a palavra evolução dos nossos livros. E microevolução também. Eles usam muito a evolução como mudanças. E Mas agora o senhor colocou muito bem que é a questão de melhorar. Mudar é diversificar. É mudar, diversificar, é variar. Agora, como que a gente entende evolução? Só biólogo que entende como mudança ao longo do tempo, né? A gente entende evoluir
soft, cara, isso não existe. Então, se a palavra microevolução é entendida como ela deve ser entendida, um processo que melhora, não existe isso. Todo ser mutante diversificado, ele é menos apto do que o selvagem. Aí você vê os cães, lobos, raposas, coiotes. O canino original era muito mais apto, muito mais capaz de se diversificar. Você vê os cachorros de raça, todos eles têm um problema, não tem? Frágeis, todos são frágeis. Agora, o lobo na floresta está de boa, né? Não tem problema nenhum. A diversificação foi uma necessidade que Deus implantou no nosso DNA, a capacidade de diversificar, mas ela cobra o preço. Um dos males da queda foi a necessidade da gente se diversificar para adaptar para diferentes condições, porque a Terra também era única no grande continente. E esse preço está sendo pago por seres menos aptos e mais próximos da extinção. Por que teve tanta extinção na Terra? Tantos bichos foram extintos? Porque foram diversificando, perderam a capacidade de diversificar. Quando uma nova condição surgiu, pum, extintos. Você tem alunos lá te esperando?